falaremos agora sobre Pokémon GO. Né? O trabalho foi feito pela Graziele Alessa, falei bonitinho o nome dela, viu? E pela Beatriz Andrade. Elas receberam a incumbência de fazer uma pesquisa sobre os impactos na utilização desse jogo novo, e uma análise dos direitos que esse jogo, análise assim, do que eles pedem, né, não tendo juízo de valor, mas do que eles pedem e dos direitos que esse jogo solicita sobre vocês. Ou seja, elas vão falar sobre o impacto da adesão do Pokémon GO na segurança do dia a dia. A Grazi e a Bia são bolsistas aqui, são alunas da UFRJ. Elas trabalham comigo na diretoria de segurança, já atuam na área de resposta a incidentes há um bom tempo, né? Já aturam a gente há muito tempo, né? Tadinhas. Então eu dei essa colher de chá, elas falarem de um jogo que elas gostam, sabe? E o pior é que elas desgostaram do jogo depois da palestra. Então, vamos lá. Alô, alô. Dá para ouvir? Tá, dá para ouvir. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Grazi e só para falar mais ou menos o que a gente pretende com essa apresentação. Nós vamos passar um pouquinho pela história dos jogos, depois vamos falar sobre as novas tecnologias que foram adicionadas no desenvolver de jogos novos, novas modalidades de jogos, e depois a gente vai para o estudo de caso, que é o Pokémon GO. E aí a gente vai levantar aquelas questões polêmicas acerca do Pokémon GO invadir a privacidade dos seus usuários e vamos, através do estudo do termo de privacidade e de serviço, ver se a história é assim mesmo ou se foi só um exagero da parte da mídia. Então, eu vou começar pela história dos jogos, né? Antigamente, assim, quando os jogos, bem lá no início, não tinha celular, videogame, computador, os jogos eram de tabuleiros ou cartas. Então, as regras dos jogos eram específicas, né, dependendo dos jogos, mas a dinâmica era sempre andar com as pedras ou pinos ou jogar as cartas de acordo com as regras do jogo. A tecnologia naquela época eram os tabuleiros e as pedras. Depois vieram os jogos eletrônicos, os mais antigos, né? O Pac-Man, o jogo da cobrinha, né? Aquele que a gente jogava faz muitos anos, né? Nos primeiros celulares. A dinâmica era manusear o controle, no caso de console, né? Mouse ou teclado, no caso de computadores. A tecnologia eram hardwares mais simples e a sensação era de menor imersão comparada aos jogos de hoje. Como assim? Existia uma clara divisão do o que era o meu ambiente real e o que era o ambiente do jogo, que eram aqueles jogos de 2D e meio, né, que chamam. Dava para ver essa clara divisão. Aqui está meu jogo, aqui estou eu e a gente não em traje, além do meu apertar de botão. Depois vieram jogos eletrônicos mais moderninhos. A dinâmica continuou um pouco a mesma. Mouse, teclado em caso de computador, controle no caso dos consoles, que se tornaram diferentes. Os sensores agora foram adicionados por causa do Kinect e outras tecnologias. E os celulares, porque começaram a fazer jogos para os celulares, né? Aí a tecnologia disso, os hardwares ficaram mais sofisticados e tinham mais recursos gráficos. Aí começou a maior sensação de imersão do jogador com o jogo. Isso aconteceu através dessas 3 tecnologias, né? Realidade virtual, a realidade aumentada e a geolocalização. Aí se tornou mais difícil saber o que é o ambiente real, o que é o ambiente virtual, porque eles começaram a interagir mais. Os sensores começaram a escanear a gente e transformar a gente nos personagens dos jogos. E, no caso da realidade aumentada, o jogo começou a fazer parte do meu ambiente real. E a geolocalização, ela faz uma brincadeira da minha posição real com a minha posição no mapa do jogo. Então, dá aquela sensação de que
eu estou realmente dentro do jogo. Isso aconteceu no Pokémon GO, mas eu vou falar mais para frente. Uns exemplos atuais que eu poderia dar, sem citar o Pokémon GO, né? Just Dance, o esporte da realidade virtual, que o sensor escaneia a gente, põe a gente no jogo, e os nossos movimentos movimentam os personagens. Clandestine Anomaly, que é a realidade aumentada, que através da câmera do celular você consegue ver as navezinhas no céu. O Ingress, que ele usa a geolocalização para criar os pontos no mapa através de pontos físicos reais, na vida real, né? Aí a diferença principal entre a realidade aumentada e a realidade virtual. Aqui eu botei uma imagem do Pokémon GO, como faz a captura com a realidade aumentada ativada. Então, a realidade aumentada é quando eu pego elementos do jogo e coloco no meu ambiente real. Por exemplo, esse Pokémon é um desenho gráfico gerado pelo jogo, mas como a câmera pega o meu ambiente, ela insere ele nesse ambiente, como se eu tivesse, como se o Pokémon realmente estivesse ali. Então, dá essa sensação maior de imersão no jogo. E a realidade virtual, que é quando a gente começa a usar acessórios para emergir no jogo, que são aqueles óculos, né? E o Kinect, como por exemplo, né? E aí a gente vai falar da história da marca Pokémon. Não sei se todos sabem, começou com um jogo de console de mão e fez um sucesso, tipo, absurdo. Todo mundo jogava Pokémon e todo mundo gostava. E aí começaram a criar mais e mais jogos, e aí todo mundo ficou muito animado com aquilo, e aí se transformou no anime, que é um desenho para TV, para quem não sabe. E aí influenciou uma geração de crianças, coisa e tal. E depois do anime, dos jogos, ele começou a virar produtos, virou cadernos, virou brinquedos e virou essa super marca poderosíssima, né? E aconteceu a mesma coisa com Mario Bros. E Sonic, que eu acredito que quase todo mundo conhece ou já jogou. Eles também começaram com jogos e aí fizeram tanto sucesso que viraram marcas muito poderosas. Aí agora a gente vai focar no Pokémon GO. Primeiro, o que é? A palavra Pokémon, para quem não sabe, significa Pocket Monsters, que significa monstros de bolso, que são os personagens do Pokémon que a gente precisa capturar. No jogo do Pokémon funciona mais ou menos assim. No mundo do Pokémon, capturar Pokémons é como um esporte, onde os seres humanos são mestres Pokémons, eles precisam capturar esses bichinhos para treiná-los e fazer eles batalharem com Pokémons de outros mestres. É mais ou menos assim que funciona. Então, o que é o Pokémon GO? Ele é um jogo para smartphone, que ele tem por objetivo principal capturar essas criaturinhas para poder fazer essas batalhas nos ginásios. Ele utiliza recursos do celular para aumentar a imersão do jogo, que são a geolocalização e a realidade aumentada. Além da realidade aumentada e a geolocalização, ele utiliza o Wi-Fi 3G, 4G, que são as tecnologias de internet, porque o jogo é online. A câmera, onde, para a câmera poder ter a realidade aumentada funcionando, ela precisa desse equipamentozinho nela, que é o giroscópio. Nem todos os telefones têm. Os telefones que não têm, a realidade aumentada não funciona. Pokémon não aparece no ambiente. O giroscópio ele serve meio que uma bússola para falar para a câmera do telefone para onde ela está apontada, para conseguir ajustar o Pokémon no ambiente, para ficar mais real. Esse equipamentozinho que torna a realidade aumentada do jogo. É assim que ela funciona. E o GPS ele serve para a marcação do jogador no ambiente. A dinâmica é a utilização da câmera e a utilização da geolocalização. Sobre o jogo. O jogo tem diferentes objetivos. Ele atrai jogadores diferentes por causa desses objetivos diferentes. Um deles é completar o catálogo de Pokémons, que é a Pokédex, que eles chamam assim. Que é eu ter um de cada Pokémon de todos os que existem no jogo até agora. Tem também aqueles que gostam de só ter Pokémon forte por ter, assim, porque é mais difícil, você tem que evoluir de maneiras diferentes, etc, etc. Tem os caras que só querem liderar ginásios, e ginásios são pontos fixos no mapa, são lugares físicos que viraram pontos importantes no mapa, onde você domina quando você vence outros mestres Pokémons na batalha. E o cara que só quer derrubar líderes de ginásio só por diversão.
as regras de captura. Para encontrar diferentes pokémons, é necessário você se locomover em ambientes diferentes. A Niantic, que é a desenvolvedora de jogo, ela diz que o algoritmo de onde o Pokémon aparece funciona mais ou menos assim. Para você que quer Pokémons do tipo grama, você tem que estar em lugares, em jardins, em parques, lugares que tem mais grama. Se você quer Pokémons de fogo, eles ficam mais perto de lugares mais quentes, como praias, etc. Mas claro que para não limitar muito o jogo, eles acabam tendo um algoritmo meio que aleatório para jogar uns Pokémons aleatórios no ambiente, para que todo mundo consiga pegar todos. Para capturar esses Pokémons, vocês precisam dessas Pokébolas, que são tipo gaiolinhas, que você arremessa nos Pokémons para capturar eles. A evolução, ela funciona assim. Eu preciso ter candies. Candies são tipo balinhas do tipo do Pokémon. Para obter esses candies, eu preciso pegar um Pokémon. Ou seja, se eu pegar o Pikachu, eu vou ter candies do tipo Pikachu. Para evoluir para o Raichu, que é o do lado, eu preciso ter determinado número de candies. Então, significa que para cada Pokémon eu tenho que pegar vários deles para conseguir a evolução. Eu também posso evoluir pegando as evoluções na rua. Elas também aparecem, mas é mais difícil. Os ginásios. Os ginásios, como eu disse, são lugares físicos que eles estão marcados no mapa como pontos importantes. Para eu batalhar com outro mestre Pokémon, eu tenho que ir fisicamente nesse lugar. E o outro mestre com quem eu estou batalhando, ele também tem que estar lá, para que essa batalha possa acontecer. O GPS ajuda nessa parte. Em uma batalha de Pokémons, os Pokémons que vão perdendo, eles perdem pontos de vida. Então, eu preciso de itens para fortalecer meus Pokémons de volta, para curar eles, né? E esses itens, eles são adquiridos em lugares chamados Pokéstops. Os Pokéstops são lugares físicos no mapa, também importantes, que você tem que passar por eles para conseguir pegar esses itens. Esses itens finitos são a Pokébola, que é a gaiolinha, como eu já disse, as poções, que servem para curar os Pokémons, as frutinhas, que tornam os Pokémons mais amigáveis para eles serem capturados, porque eles podem tentar fugir da Pokébola, e os ovos de Pokémon, que é outra maneira de você conseguir os Pokémons sem ser capturando. Para conseguir pegar o Pokémon desses ovos, você tem que andar o número determinado de quilômetros que esse ovo pede. Então, a gente já vê que aí estimula você a andar um pouquinho. Esses outros itens você pode ganhar quando passa de nível ou quando você compra, que é o Lucky Egg, que você duplica os seus pontos de experiência. O Lure Module, que você joga num Pokéstop para atrair Pokémons. Isso beneficia todos os jogadores que estiverem perto. A incubadora de ovos, que serve para chocar esses ovos. E os incensos, que é um item que eu utilizo para trazer todos os Pokémons da redondeza para perto de mim durante 30 minutos. Isso só beneficia a mim mesmo. Aí a gente vai para a parte legal, né? Que é a parte polêmica, o objetivo da palestra. Não sei se todo mundo viu, mas veio várias teorias de que o Pokémon GO seria um super aplicativo coletor de dados, um super espião da CIA e coisa e tal. E aí eu vou mostrar algumas headlines de notícias para vocês verem como isso repercutiu na mídia. A primeira, isso não é uma notícia em si, é um post de alguém do Facebook que todo mundo compartilhou, não sei se chegou na timeline de vocês, mas é um cara pontuando algumas coisas a respeito do Pokémon GO, fazendo uma relação entre o suposto fundador do Pokémon GO, o John Hank, com a CIA, e para dizer como o Pokémon GO foi exclusivamente criado para ser um espião da CIA. E aí, assim, são boatos, né? A gente chama de boatos por quê? Porque não tem nenhuma fonte que comprove isso, e o cara ainda meio que tenta dar um teor conspiratório, como se quisesse difamar o jogo. E esses boatos, que a gente chama de, tecnicamente, hoax, eles servem meio que para isso. É para você influenciar a opinião do leitor, ou você tentar difamar alguém jogando uma notícia que não tem fonte e provavelmente também não tem veracidade. Agora, essas são notícias reais. Essa aqui é uma headline da Galileu, que ela fala exatamente dessa polêmica, né? O Pokémon GO seria uma arma da CIA para espionar os jogadores? Aí eles tentam responder essa pergunta baseado no termo de compromisso do próprio jogo, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu não vou nem falar o que eles escreveram aí, porque a Bia vai falar também. Aqui são as proibições de uso. O Irã proibiu o Pokémon GO por questões de segurança. Por que ele proibiu? Porque no Irã funciona assim. Para alguma coisa funcionar lá dentro, ele
ela precisa pedir permissão ao governo para funcionar lá dentro. E o Pokémon GO não fez isso. Então, por definição, eles proibiram. Porque é assim que funciona no Irã. Outras proibições. O Pentágono proibiu os funcionários, né, de instalarem um aplicativo nos telefones funcionais, porque o aplicativo, teoricamente, armazena a geolocalização dos usuários. A galera do Pentágono tem isso de bases secretas. E, teoricamente, também o aplicativo armazena as imagens que são tiradas enquanto você está capturando os Pokémons. Então, é aquilo, né? Você está passando o celular, pegando um Pokémon em cima de um contrato sigiloso, em cima de uma informação que nem todo mundo poderia saber, e isso estaria armazenado num servidor que você não tem controle. Então, não seria legal. E a Volkswagen proibiu os funcionários de instalar o Pokémon GO no celular. Só que, nessa segunda, eles falam que é por questões de acidente. Porque como eles trabalham em linha de produção, onde você pode perder um dedo se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo, eles proibiram também. Outra questão que apareceu foram os aplicativos falsos. O jogo não foi lançado no mundo todo de uma vez. Ele foi lançado nesses 3 primeiros países, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Só que, assim, mesmo assim, só tendo sido lançado nesses países, ele já estava quase 2% de todos os Androids do Brasil. E, tipo, como isso aconteceu? APK. APK é tipo um arquivo que é compatível com o sistema Android, que ele faz um software rodar no seu telefone como se fosse igualzinho um aplicativo baixado da Play Store. Só que ele não é baixado na Play Store. O que me garante que é o aplicativo que eu realmente quero? Bem, é tão grave você baixar um APK que tem uma opção já habilitada por padrão no telefone, que é desabilitada, inclusive, desculpa, que para você conseguir baixar o APK, você precisa colocar permito baixar aplicativos de terceiros. Por quê? Porque na loja, eles mais ou menos garantem de onde está vindo. Um APK não, pode ser um aplicativo que você desenvolveu. Então, eles já deixam por segurança desabilitado, porque eles não recomendam. E, tipo, nada me garante que é o aplicativo que eu realmente quero, porque não é porque está com o nome do aplicativo que eu quero que realmente é o aplicativo, ou também pode ser uma versão do aplicativo que eu quero alterada com um malware, ou seja, um software malicioso para roubar meus dados, sequestrar meu telefone, algo assim. Tipo, aí você instala isso no seu smartphone, onde você acessa o seu e-mail e você acessa o seu internet banking. E isso é muito grave. Teve essa versão maliciosa do APK. Assim que lançou nesses países, alguém de lá extraiu o APK e lançou na internet. E aí, rapidamente, os hackers lá fizeram logo a alteração para instalar um malware neles para conseguir espalhar um vírus com facilidade. E eles realmente conseguiram atingir um monte de aparelhos. E mesmo assim, mesmo que você baixe na loja, não é 100% garantido que não vai ter nada. Porque eles conseguiram colocar um app infectado na Play Store e as pessoas também baixaram e infectaram bastante celulares. Essa questão do APK também deu outro problema de segurança, porque como vários outros países tiveram acesso ao APK e conseguiram fazer a conexão com os servidores da Niantic, eles estavam preparados para aguentar 3 países. Quando o Brasil entrou na história e os outros países foram acompanhando, baixando o APK, a gente derrubou todos os servidores deles, e isso causou uma indisponibilidade do Pokémon GO para todo mundo. Tanto que a Niantic teve que bloquear o acesso do Brasil, porque isso estava realmente atrapalhando eles. E a galera dos outros países que receberam o jogo não estavam conseguindo jogar. Bom, boa tarde. Eu sou a Beatriz. E, bom, agora que a gente já deu um review aqui no que aconteceu, né, do que foi dito na mídia, vamos ver um pouco da posição oficial da empresa sobre tudo isso que aconteceu, que rolou. E a gente fez isso analisando os termos de compromisso. Bom, os termos de compromisso do Pokémon GO, que são os termos de serviço e os termos de privacidade, nenhum deles estava em português. Então, a gente resolveu não fazer nenhuma tradução para que não houvesse perda de nenhuma informação que eles tivessem colocado lá. E a gente só pontuou o que a gente achou
mais interessante no contrato e a gente vai discutir isso um pouco com vocês. Bom, os termos de privacidade deles são os termos que eles oferecem para a gente, explicando o que eles vão fazer com os dados que eles coletam dos usuários. Já os termos de serviço deles são os termos que nós também nos comprometemos a aceitar quando nós utilizamos um serviço da Niantic, ou seja, quando nós utilizamos o Pokémon GO. Pra cá? Bom, vamos começar falando de coleta de dados. Os dados que a Niantic, que é a empresa desenvolvedora do Pokémon GO, coleta do dispositivo são o IP, que é um número do dispositivo na internet, o tipo do navegador que você está utilizando no seu dispositivo, pode ser um celular, pode ser um tablet, tá? Por isso que a gente está falando de dispositivo. O sistema operacional dele, que pode ser tanto Android quanto iOS. O identificador do dispositivo. Esse termo, identificador do dispositivo, está bem explícito no termo e eles não dizem o que para eles seria o identificador do dispositivo. Poderia ser o e-mail, poderia ser o MAC, não está especificado. E as configurações do dispositivo. O que seriam essas configurações? Vamos supor, se você está com o seu Wi-Fi ligado ou não, se você está com a sua geolocalização ligada ou não. Outros dados que eles também pegam são a última página web visitada antes de você abrir o jogo, o tempo gasto em páginas relacionadas ao Pokémon GO, as buscas relacionadas ao Pokémon GO, tudo que você fez utilizando o dispositivo, tá? E outras estatísticas. Essas outras estatísticas também está escrito assim no contrato, tá, gente? Outras estatísticas, eles não dizem o que seriam essas outras estatísticas que eles conseguem coletar dos dispositivos. Informações do usuário que eles também coletam são o nome do usuário, né, o nickname do jogador, mensagens enviadas a outros jogadores, embora o jogo, na atual versão que ele está, não tenha chat dentro dele, de acordo com o contrato, a Niantic pode pegar essas mensagens enviadas aos outros jogadores se eles futuramente resolverem fazer essa implementação no jogo. E informações teoricamente não identificáveis. O que seriam informações teoricamente não identificáveis? A sua geolocalização, por exemplo, ela não te identifica. A sua idade, ela não te identifica. Ela é um dado sobre você, que se você não tiver com seu nome, não quer dizer nada. Qualquer dado sem relação com o outro acaba que não se torna uma informação. É só alguma coisa solta. Então, acaba que não tem como chegar até usuário nenhum. Uma coisa interessante dessa parte aqui específica do contrato, e que a gente acredita ser importante ressaltar, é essa frase que saiu direto do contrato, tá? Que ela diz o seguinte: quando você cria uma conta, nós, a Niantic, né? Também iremos coletar outras informações do usuário, que não podem ser usadas para identificar você, a não ser que elas estejam combinadas com outras informações que te identifiquem. O que isso quer dizer, gente? Bom, se eles coletam dados sobre você, diversos dados, e eles não te dão um nome, e eles juntam com alguma outra informação que eles possuam sobre os usuários, se aquilo te identificou, sinto muito, ele não se responsabiliza por isso. Para quem ficar curioso, o que tem ali nos pontinhos é só porque toda vez que o contrato fala você, ele também se refere a você e a sua criança autorizada a jogar o Pokémon GO, tá? Por isso que tem ali os pontinhos no meio. Bom, dados de localização. Os dados de localização dos usuários ficam gravados nos bancos de dados da Niantic, tá? E aí, o que eles pegam é a localização de onde a pessoa utilizou o jogo, o que eles precisam ter mesmo, porque sem isso a pessoa não consegue jogar.
E a localização pode ser compartilhada com outros jogadores. Bom, no primeiro momento, o que eu vejo atualmente do jogo... Ai, falei muito mal. No primeiro momento, o que eu vejo do jogo é que a localização pode ser compartilhada quando você está disputando um ginásio. Se eu estou disputando um ginásio com alguém e eu derrubo o líder do ginásio e pego aquele ginásio para mim, eu tenho que estar fisicamente bem próximo de onde aquele ginásio se localiza e o meu nickname vai estar exposto ali para todo mundo. Ou seja, eu tenho que estar no local e isso vai estar sendo compartilhado com todos os outros jogadores. Mas, se amanhã ou depois houver um outro modo de compartilhamento de localização entre os usuários, eles também vão poder fazer isso. Bom, uso da imagem através do aplicativo. Eu adoro essa. Quando você está jogando um Pokémon GO, tem uma parte do jogo, se você estiver capturando um Pokémon, você pode tirar uma foto do seu ambiente no momento da captura, tá? E aí, se você tira uma foto do Pokémon na sua mesa, se você tira uma foto de você abraçado com um Pikachu, essa foto fica guardada nos servidores da Niantic para sempre, e ela tem direitos sobre essa imagem não exclusivos, perpétuos, irrevogáveis, transferíveis, universais e gratuitos para usar, copiar, modificar, distribuir e exibir publicamente essa imagem. Essas palavras estão nos termos de contrato. Elas realmente foram traduzidas porque está escrito assim. O que isso quer dizer? Se você tirar uma foto abraçado com o Snorlax, que é um Pokémon, tá, gente? E essa foto vai ficar com a Niantic e eles quiserem botar no outdoor para fazer promoção, você não vai ganhar nada, você não pode reclamar. E se eles quiserem fazer uma montagem com essa foto, você também não pode falar nada. Empresas parceiras e terceiros. Bom, para a Niantic, os terceiros são empresas que prestam serviços para eles, tá? E as empresas parceiras são o Google, o Pokémon Trainer Club, né? O Facebook e outras empresas que amanhã ou depois eles queiram ter alguma relação de parceria. Para você criar uma conta para utilizar o jogo Pokémon GO, você tem que ter previamente um cadastro em alguma dessas três, em algum desses três locais, e aí você pode fazer o login, né, se cadastrar, e as informações que a Niantic extrai das suas contas que você já tem, né, são o endereço de e-mail e outras. Outras informações também está escrito assim, outras. Eles não especificam o quê. Pode ser um nome. Compartilhamento de dados. As informações compartilhadas que a Niantic pode compartilhar com empresas são informações agregadas e não identificáveis para análises de perfil demográfico e propósitos similares. Bom, se uma empresa resolver fazer alguma pesquisa sobre o Pokémon GO, a Niantic se dispõe a liberar esse tipo de informações para essa empresa. E é interessante a gente pegar nesse ponto de perfil demográfico, porque foi a empresa do Twitter e do Angry Birds, né, que também fez um tipo de pesquisa semelhante, de análise de perfil demográfico, e cedeu os dados para uma outra empresa fazer essa análise, e eles fizeram uma análise de perfil demográfico, sim, só que baseada em orientação sexual, posição política e religião. Isso está no contrato, eles podem fazer isso, mas o que fica para reflexão é o seguinte: por que eles queriam fazer uma pesquisa, uma análise com
pegando exatamente essas características. Será que os usuários, quando eles assinaram os termos, aceitaram, né? Eles sabiam que os dados deles poderiam ser usados dessa forma para esse tipo de pesquisa? Eu acho que não, né? Informações que eles compartilham com terceiros também podem ser informações dos usuários. Só que, nesse caso, é para fim de realizar serviços em nome da Niantic. Ou seja, se existe uma empresa que presta algum serviço de rede para a Niantic, pode ser que esses dados passem por essa empresa, dados do usuário. E, segundo os termos de contrato, essas empresas, elas têm a obrigação de proteger os seus dados pessoais. Bom, a disposição de informações pessoais. A Niantic se dispõe a dar para o governo, para a polícia e para partes privadas, esses termos estão bem escritos exatamente assim no contrato, partes privadas, informações dos usuários em casos de processos, no caso de defender a propriedade e os direitos da Niantic, de empresas parceiras ou público geral. Isso também é interessante, porque isso quer dizer que a Google é uma empresa parceira da Niantic. Se a Google se sentir lesada por um usuário, por algum motivo, e ela solicitar os dados que a Niantic possui sobre esse usuário, a Niantic vai ceder. E identificar atividades consideradas ilegais ou antiéticas. Bom, ilegal também está bem claro, né? Ilegal é aquilo que não está dentro da lei. Mas antiético é um termo que pode ser considerado vago. Um exemplo de coisa antiética que a gente conseguiu pensar são os casos dos jogadores que eles conseguem fazer cheats ou usam bots para melhorar o desempenho deles no jogo. Que não sei se vocês sabem, mas a Niantic ela é bem rígida sobre isso e sempre bane os usuários. Então, talvez pode ser um exemplo que eles peguem ou divulguem esses dados para esses casos. Bom, mas a esperança, tem alguma coisa boa no fim do túnel, um pouquinho boa. É possível você deletar e alterar seus dados pessoais, os dados fotos ou mensagens, qualquer conteúdo que você tenha gerado durante o jogo, ele vai pertencer à Niantic, como propriedade dela. E aí, isso se dá da seguinte forma. Você envia um e-mail para a Niantic e, assim que possível, isso está escrito assim mesmo, gente, assim que possível, eles vão alterar ou deletar os seus dados pessoais. Porém, algumas informações podem permanecer arquivadas por tempo indeterminado. E eles não especificam quais seriam essas informações referentes ao usuário que ficariam lá guardadas, enfim, né, por tempo indeterminado. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser para sempre. E agora, depois da gente passar um pouco sobre as polêmicas, passar um pouco sobre o contrato, a gente vai falar sobre mitos e verdades, perguntas assim, o que isso impactou? Coisas que viraram polêmica. Então, o Pokémon GO grava vídeos? Bom, segundo o contrato, o Pokémon GO não grava vídeos e não há opções dentro do jogo que permitam você gravar vídeos. Apenas tirar fotos. O jogo estimula o jogador a andar com o celular exposto pela rua?
Na verdade, estimula, né? Porque para a gente conseguir capturar um Pokémon, nós precisamos estar olhando para o celular. E, para quem usa realidade aumentada, apontar para o ambiente para você conseguir ver o Pokémon. Então, acaba que deixa você um pouco exposto a assaltos na rua, ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente sabe a violência que é, né? Então, sim, ele estimula essa exposição. O Pokémon GO estimula a interação do jogador com vários tipos de ambiente nas cidades? Sim, ele estimula, mesmo porque se você até consegue jogar, dependendo de onde você trabalha, onde você mora, você consegue jogar sem andar com um telefone na rua. Mas você não vai conseguir evoluir tanto assim no jogo. Então, se você quer realmente jogar, você vai precisar andar com o celular por diversos locais da cidade. O bom desse estímulo que ele dá ao jogador é que eles acabam enchendo alguns lugares que são Pokéstops. Então, igrejas, alguns centros comerciais que ficam perto de Pokéstops acabam tendo mais visitação e um aumento de vendas por causa do Pokémon GO. Então, é um impacto que o Pokémon GO causa na vida das pessoas, assim, de verdade. O Pokémon GO captura ou grava áudio de jogadores? Não. Isso foi levantado numa dessas teorias da conspiração, falando que o Pokémon GO é um super espião da CIA, mas não, ele não captura ou grava áudios. Isso está escrito no contrato. E quando você vai baixar o aplicativo da Play Store, ele só pede seu GPS, seu Wi-Fi e sua câmera. Só E o Bluetooth. E o Bluetooth. O Pokémon GO grava os dados de geolocalização dos seus jogadores? Sim, ele grava. Esses dados vão pertencer a Niantic como um tipo de informação não identificável do usuário e ele pode, inclusive, ceder esses dados para outras empresas fazerem análise em cima deles. A Niantic guarda fotos tiradas com o aplicativo Pokémon GO? Sim, a gente botou essa pergunta, eu sei que a gente acabou de responder, mas é importante frisar que sim, ela grava, ela tem direito de editar, então, dependendo do que você captura na foto do Pokémon, isso se torna um pouco grave. É a ideia de quebra de sigilo, por isso que o Pentágono proibiu o uso de Pokémon GO nos celulares dos funcionários. O Pokémon GO coleta, mesmo após ser fechado pelo jogador, informações do aparelho? Então, segundo o contrato de serviço, se eu não me engano, ele não coleta informações enquanto você não estiver jogando o Pokémon GO. E ele também só coleta informações, segundo o contrato, quando um determinado serviço está disponível para coleta. Por exemplo, você pode estar jogando o jogo, você quis abrir o jogo por um determinado motivo, mas você não ligou a sua geolocalização. Segundo o que diz o contrato, ele não vai buscar esse dado de outra forma. Se está desabilitado o serviço, ele não vai pegar. A base de dados do jogo pode possuir informações que identifiquem os usuários? Não sei se isso ficou muito claro no termo, porque o termo não é muito claro. Mas sim, porque, teoricamente, o Pokémon GO ele coleta só dados não identificáveis. Mas os parceiros deles, com o qual você faz a conta, eles têm seu e-mail, eles têm seu nome. E não é difícil relacionar as informações. Então, um e-mail identifica facilmente um usuário. Beleza. Oi? É você. A Niantic compartilha meus dados com outras empresas? Sim, ela compartilha os dados dos usuários com outras empresas para fins de pesquisa e uma expressão que eles usam muito durante os dois termos é para fins de melhoria do jogo, né? Para fins de análise do jogo. Seja lá o que isso ele também, seja lá o que isso quer dizer, e também em caso de que alguma outra empresa se sinta lesada por um jogador, por um usuário, ele vai ceder essas informações, se essa empresa requisitar. Ao deletar minha conta, todas as minhas informações serão apagadas dos servidores? Não. Como a gente leu no contrato, eles dizem que assim que possível vão apagar, mas que alguma coisa sempre sobra, alguma coisa, alguma informação pessoal. Então, talvez nada seja apagado. Eu não sei como eles notificariam a você o que eles têm e o que eles não têm. Então, não.
E nesse caso, assim, informações que a gente diz, informações pessoais mesmo. Porque, como a gente já disse anteriormente, qualquer coisa, informação, não, qualquer coisa que você faça no jogo, se você tirar uma foto, alguma mensagem que você envie futuramente, se eles implementarem isso, isso vai pertencer a Niantic e isso não vai ser apagado. E agora a gente vai dar algumas pequenas dicas do que fazer para amenizar essas situações. É um pouco da conclusão que a gente tirou depois de fazer a nossa pesquisa e essa palestra, né? É muito importante ler os termos de privacidade e serviço de tudo aquilo que a gente utiliza. Porque nem sempre os usuários estão cientes do que aquela empresa pretende fazer com os dados que eles coletam de nós. Desligue os serviços do telefone que não estejam sendo utilizados. Por diversos motivos, isso é uma dica boa. Porque gasta sua bateria, gasta o processamento do seu telefone, e porque, enquanto esses serviços estão em segundo plano, eles estão coletando dados seus. E, às vezes, não é necessário. Então, você desabilita os serviços que você acha que não precisa. Uma frase muito famosa, né, que não existe almoço grátis. O que isso quer dizer? Se você está usando algum software, se você está usando algum serviço e você não paga por isso, você está pagando de alguma forma, você está pagando indiretamente. Então, você muito provavelmente está pagando com os seus dados. Esses dados têm valor, né? Como eles falaram no termo, eles usam isso para pesquisas. E pesquisas que, se eles fossem recolher de outra forma, eles talvez gastassem muito dinheiro com isso. Então, as suas informações, elas têm valor real, dinheiro. Então, se você não paga um produto, é porque o produto é você. Ou, talvez, dependendo de outra forma como eles recolhessem essas informações, talvez eles nem pudessem. Informações públicas ou privadas, quem decide é o usuário. Às vezes, eu não me importo que a pessoa saiba os meus dados de GPS ou que saiba meu e-mail. Às vezes, eu me importo muito, porque eu acho que isso é uma invasão de privacidade. Então, até onde o aplicativo invade a sua privacidade é uma reflexão pessoal. Até onde você se sente lesado. Se você acha que o Pokémon GO invade muito a sua privacidade, porque os termos são muito vagos, você não sabe até onde a Niantic pega seus dados e o que ela faz com eles, não use o aplicativo. Se você não se sente lesado, use. É basicamente a conclusão que a gente tirou dessa pesquisa. Que é importante conhecer as condições impostas pelas empresas antes de utilizar qualquer serviço ou software, seja ele gratuito ou não, porque existem muitos softwares pagos aí que também utilizam termos, vamos colocar assim... Vagos. Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Aplausos? Não? Então, beleza, é isso. Obrigada. Obrigada.